Um gari? Aqui! A voz de Andréia Farias ecoou pela joalheria brilhante como um chicote. O senhor está perdido ou é algum tipo de piada? Francisco estava parado no centro da loja, uniforme laranja sujo de trabalho, botas enlameadas, mãos calejadas segurando um boné desgastado. Ao redor dele, clientes de luxo recuaram como se ele fosse contagioso. Uma mulher de casaco de pele cobriu o nariz. Um homem de terno murmurou algo sobre segurança. As vendedoras riram baixinho atrás do balcão, mas Francisco não se mexeu. Seus olhos encontraram os de Andréia e ele disse calmo: "Vim comprar o colar mais caro da loja." O riso que explodiu foi ensurdecedor. Francisco tinha 52 anos e 28 deles dedicados às ruas da cidade. Acordava às 4 da manhã, varria quilômetros de calçadas, carregava toneladas de lixo e voltava para casa com as costas doendo. Mas naquele dia, antes de ir para casa, tinha uma missão. Uma missão que esperava há 25 anos. Ele olhou ao redor. Vitrines reluzentes, lustres de cristal, piso de mármore tão limpo que refletia as luzes como espelho. Tudo ali gritava luxo. Tudo ali dizia que ele não pertencia àquele lugar. Mas Francisco não se abalou. Ajeitou a gola do uniforme e caminhou até o balcão principal. Uma vendedora loira, de salto alto e sorriso comercial, olhou para ele de cima a baixo. O sorriso desapareceu. "Pois não?" ela disse seca. "Boa tarde. Vim ver um colar especial." A vendedora piscou, confusa. "Um colar? O senhor tem certeza que está no lugar certo?" Francisco respirou fundo. Conhecia aquele tom. Já tinha ouvido milhares de vezes na vida. O tom de quem acha que você não tem direito de estar ali. "Tenho certeza, sim. É para minha esposa. Bodas de prata." A vendedora deu um sorriso amarelo. "Entendo. Olha, aqui as peças são bem específicas. Talvez o senhor prefira uma loja mais acessível." Francisco manteve a calma. Tinha aprendido isso nas ruas. Respeito não se pede, se conquista. "Eu sei onde estou e sei o que quero. Posso ver os colares?" A vendedora hesitou. Olhou para os lados procurando ajuda. Foi quando Andréia Farias apareceu. Saltou da sala de gerência como um falcão que avistou a presa. Cabelos presos num coque perfeito, talheiro azul marinho impecável, salto que martelava no piso como sentença. "Algum problema, Camila?" Andréia perguntou, mas os olhos estavam fixos em Francisco. "Não, gerente. O senhor aqui quer ver colares." Andréia olhou Francisco da cabeça aos pés. O uniforme laranja, as botas sujas de trabalho, as mãos calejadas, e sorriu. Um sorriso que não chegava aos olhos. "Entendo. O senhor é..." "Francisco, vim comprar um presente para minha esposa." "Que lindo." O tom era doce, mas venenoso. "Mas o senhor sabe que aqui é uma joalheria de alto padrão, né? Nossas peças começam em valores consideráveis." "Eu sei." "Sabe mesmo?" Andréia cruzou os braços. "Porque não quero que o senhor perca tempo, nem que a gente perca o nosso." Um casal de clientes parou de olhar as alianças para observar a cena. A mulher cochichou algo no ouvido do marido. Ele deu uma risada baixa. Francisco sentiu o sangue ferver, mas manteve a voz firme. "Não vou perder tempo de ninguém. Só quero ver os colares. Por favor." Andréia suspirou, teatral. "Tá bom. Camila, mostra a seção de semijoias para o senhor." "Semijoias?" Francisco franziu a testa. "Eu quero ver os colares de verdade. Ouro, diamantes." O silêncio na loja ficou ainda mais pesado. Andréia riu, uma risada curta, debochada. "Diamantes? O senhor sabe quanto custa um colar de diamantes?" "Não sei, por isso vim perguntar." Andréia se aproximou. O perfume caro invadiu o espaço entre eles. "Olha, vou ser sincera com o senhor. Não quero ser grossa, mas preciso ser realista. Um gari não tem condições de comprar nada aqui. Diamante, então..." Ela balançou a cabeça.
É melhor o senhor procurar algo dentro do seu orçamento. Tem uma bijuteria ali na galeria. Lá o senhor encontra coisas bonitas e baratas. Francisco cerrou os punhos. 25 anos de casamento. 25 anos prometendo para Conceição que um dia ele daria a ela o colar que ela viu numa vitrine quando eram namorados. O colar que ela nunca pediu, mas que os olhos dela brilharam ao ver. Ele guardou dinheiro mês após mês. Cortou gastos. Não trocou de carro. Não reformou a casa. Não viajou. Cada centavo foi para o cofre debaixo da cama. 25 anos de economia. E agora aquela mulher, com seu tailleur e seu desprezo, dizia que ele não tinha o direito de estar ali. Eu tenho condições, sim. A voz dele saiu mais firme. E vim aqui para comprar. Agora a senhora vai me mostrar os colares ou vou precisar falar com o dono? Andréia deu um passo para trás, surpresa com a firmeza. Mas logo recompôs a máscara de superioridade. O dono? Ela soltou outra risada. O senhor acha que o doutor Augusto vai descer aqui para atender Gari? Ele tem mais o que fazer. Francisco tirou o celular do bolso. Um aparelho simples, de teclas. Andréia olhou e quase gargalhou. O que vai fazer? Ligar para ele? Ela olhou para as vendedoras e para os clientes divertida. Gente, o Gari conhece o Dr. Augusto. Risos baixos ecoaram pela loja. Francisco digitou um número, colocou o telefone no ouvido e esperou. Andréia cruzou os braços, confiante. Aquilo ia ser rápido. Mais um maluco que ia ser humilhado e expulso. Mais um dia comum na joalheria brilhante. Mas então a voz do outro lado atendeu, e o sorriso de Andréia começou a rachar. Andréia Farias não conseguia parar de rir. Ela se curvou, colocou a mão no balcão de vidro e gargalhou até as lágrimas borrarem o rímel. As vendedoras a acompanharam. Os clientes também. A joalheria inteira virou um teatro de escárnio. O colar mais caro, Andréia repetiu, limpando os olhos. Meu Deus, essa é a melhor que eu ouço hoje. Francisco permaneceu imóvel. O riso não o abalava. Ele tinha ouvido coisa pior. Nas ruas, enquanto varria, já tinha sido chamado de tudo, já tinha sido invisível, já tinha sido tratado como lixo. Mas nunca tinha desistido de sua dignidade. A senhora vai me mostrar ou não? A voz dele cortou o riso como lâmina. Andréia enxugou o último rastro de lágrima e endireitou a postura. O sorriso ainda dançava nos lábios. Tá bom. Vamos brincar. Ela estalou os dedos para uma das vendedoras. Camila, traz o catálogo. Vamos mostrar para o senhor... Como é que é mesmo o nome? Francisco. Isso. Vamos mostrar para o senhor Francisco o que ele não pode comprar. Camila trouxe um tablet e colocou sobre o balcão. Andréia deslizou os dedos pela tela com prazer, como quem prepara uma armadilha. Aqui, esse é o nosso colar mais caro. Ouro branco, 18 quilates, 47 diamantes, lapidação brilhante, 15 quilates no total, design exclusivo do joalheiro Roberto Stern. Ela virou a tela para Francisco. 180 mil reais. Um silêncio pesado caiu sobre a loja. Os clientes se aproximaram curiosos. Uma mulher sussurrou para outra. Ele vai passar vergonha. Francisco olhou para a imagem. O colar era exatamente como Conceição tinha descrito 25 anos atrás. Delicado, elegante, brilhante como as estrelas que ela adorava observar no quintal. Era aquele. Tinha que ser aquele. Quero esse. Andréia piscou. O sorriso vacilou por um segundo. O senhor... quer esse? Quero. Senhor Francisco. Andréia fechou o tablet e se inclinou sobre o balcão, olhos nos olhos. Vou ser clara. 180 mil reais. O senhor sabe quanto é isso? É o salário de um gari durante... quanto tempo? 5 anos? 10? Eu sei fazer conta. Então sabe que está perdendo tempo. O meu e o seu.
Ela cruzou os braços. A não ser que o senhor esteja tentando fazer algo errado. Aí eu chamo a polícia agora. Um murmúrio percorreu a loja. Francisco sentiu a raiva subir, mas engoliu. Não ia cair naquela armadilha. Eu não roubei nada. Trabalhei a vida inteira. Juntei dinheiro e vim aqui comprar um presente para minha esposa. Juntou dinheiro? Andréia soltou uma risada curta. Senhor, eu trabalho com joias há 15 anos. Sei quem pode comprar e quem não pode. E o senhor, com todo respeito, ela apontou para o uniforme. Não pode. Um homem de terno cinza que observava tudo com uma taça de champanhe na mão se aproximou. Moça, por que você ainda está perdendo tempo com isso? Chama a segurança. Andréia sorriu para ele, agradecida. Pois é, Dr. Renato, mas eu sou educada. Não quero constranger o senhor. Constranger? Renato deu uma risada de deboche. Ele já se constrangeu sozinho quando entrou aqui. Risos novamente. Francisco cerrou os punhos. 25 anos. 25 anos de economia, de sacrifício, de acordar antes do sol e dormir com o corpo quebrado. Tudo para aquele momento. E aquelas pessoas, com suas roupas caras e seus sorrisos de superioridade, achavam que ele não tinha o direito. Eu quero falar com o dono, Francisco disse firme. Andréia revirou os olhos. Ah, não começa. Já me encheu. O doutor Augusto não atende qualquer um que entra aqui. Ele vai me atender. Vai! Andréia deu um passo à frente desafiadora. E por que ele faria isso? O senhor é amigo pessoal dele? Jogam golfe juntos? Tomam uísque aos finais de semana? Ele me deve um favor. A loja explodiu em gargalhadas. Até Camila, que tentava manter a compostura, soltou uma risada abafada. Renato quase derramou o champanhe. Um favor! Andréia bateu palmas, dramática. O doutor Augusto deve um favor para um gari. Gente, vocês estão ouvindo isso? Moça, pelo amor de Deus, chama a segurança logo. Uma cliente de óculos escuros pediu, irritada. Eu vim aqui para comprar um anel, não para ver circo. Andréia acenou para o segurança que estava parado perto da porta. Um homem grande, de braços cruzados, que já observava Francisco desde que ele entrou. Carlos, por favor, acompanha o senhor até a saída. Carlos começou a caminhar em direção a Francisco. Passos pesados, postura intimidadora. Mas Francisco não se mexeu. Ele enfiou a mão no bolso do uniforme e tirou um celular velho, de teclas, com a tela riscada. Antes de me tirar daqui, vou fazer uma ligação. Andréia deu de ombros. Pode ligar para quem quiser, não vai mudar nada. Francisco digitou um número, colocou o telefone no ouvido. O segurança parou a 1 metro de distância, aguardando ordens. A loja inteira observava, divertida, esperando o desfecho daquela palhaçada. 3 toques. 4, 5. E então alguém atendeu. Alô? Doutor Augusto? A voz de Francisco era calma, mas firme. É o Francisco. Lembra de mim? Andréia franziu a testa. Os risos começaram a diminuir. Renato deu um passo à frente, curioso. Francisco escutou a resposta do outro lado. E então sorriu pela primeira vez desde que entrou na loja. Aquele dia, o acidente. Seu filho, Pedro. Pausa. Sim, estou bem. Olha, eu estou aqui na sua joalheria agora, na Matriz. E estou tendo um problema com a gerente. O sangue sumiu do rosto de Andréia. E eu vim cobrar aquele favor que o senhor me ofereceu. Lembra? Francisco manteve o olhar fixo em Andréia. Quero comprar o colar mais caro da loja. Para minha esposa. Bodas de prata. Silêncio absoluto. O senhor pode descer aqui? Francisco perguntou, ainda sorrindo. Acho que a sua gerente precisa de uma conversa. Ele desligou o telefone e colocou de volta no bolso. Andréia estava pálida. Camila tinha parado de respirar. Os clientes se entreolharam, confusos. Carlos, o segurança, deu um passo para trás e Francisco finalmente cruzou os braços. Agora a gente espera. Os minutos que se seguiram foram os mais longos da vida de Andréia Farias. Ela tentou manter a postura, mas as mãos tremiam.
Discretamente limpou o suor da testa. Os olhos não saíam da porta da escada que levava ao escritório do dono. Francisco permaneceu onde estava, braços cruzados, expressão tranquila, como se tivesse todo o tempo do mundo. Os clientes não sabiam se ficavam ou se iam. Renato, o homem de terno, ainda segurava a taça de champanhe, mas agora não ria mais. A mulher de óculos escuros tirou o celular e começou a gravar discretamente. Camila roía a unha atrás do balcão. Senhor Francisco? Andréia tentou sorrir, mas a voz saiu trêmula. Olha, se foi algum mal-entendido... Não foi mal-entendido. Francisco não tirou os olhos da porta. Foi desrespeito. Eu estava só, fazendo o meu trabalho, protegendo a loja de gente como eu. Andréia engoliu seco. Abriu a boca para responder, mas nada saiu. A porta do segundo andar se abriu. Passos rápidos desceram a escada. E então, Augusto Mendes apareceu. Ele tinha uns 60 anos, cabelos grisalhos penteados para trás, terno azul marinho impecável, sapatos brilhando. Mas o que chamava a atenção era a expressão no rosto. Preocupação, pressa. E quando os olhos dele encontraram Francisco, algo que ninguém esperava. Alívio. Francisco! Augusto atravessou a loja em passadas largas, os braços já abertos. Andréia piscou, confusa. Os clientes murmuraram. Camila deixou a unha cair da boca. Augusto abraçou Francisco, um abraço apertado, sincero, daqueles que não se finge. Meu Deus, Francisco, faz quanto tempo? 3 anos? Quase 4, doutor. 4 anos, e você nunca mais apareceu. Augusto deu um tapa amigável no ombro dele. Quantas vezes eu te procurei? Quantas vezes eu disse que se você precisasse de qualquer coisa... Eu sei, doutor, mas nunca precisei. Até hoje. Augusto finalmente percebeu o silêncio constrangedor na loja. Olhou ao redor. Viu as caras de espanto. A gerente pálida, os clientes boquiabertos. O que está acontecendo aqui? Francisco suspirou. Eu vim comprar um colar. Para minha esposa, bodas de prata. Mas a sua gerente achou que eu não tinha direito nem de ver. Augusto virou para Andréia. A temperatura da sala caiu 10 graus. Como é que é? Andréia tropeçou nas palavras. Eu não sabia, doutor. Ele entrou de uniforme, sujo, e... Eu achei que ele o quê? A voz de Augusto era gelada agora. Que ele não tinha condições de... Condições? Augusto deu um passo em direção a ela. Você sabe quem é esse homem? Andréia balançou a cabeça, muda. Augusto se virou para a loja inteira, para os clientes, para as vendedoras, para todos que riram. Esse homem salvou a vida do meu filho. O silêncio ficou ainda mais denso. Ninguém ousava respirar. Faz 4 anos. Pedro estava voltando da faculdade de moto. Um caminhão perdeu o freio na descida da Avenida Paulista, atingiu a moto em cheio. A voz de Augusto tremeu. Pedro foi jogado para o meio da rua, capacete rachado. Ele estava ferido e desacordado no meio da rua, inconsciente. Francisco abaixou a cabeça, como se a memória doesse. E sabe quem parou? Augusto continuou. No meio de toda aquela confusão, com gente correndo, gente filmando, gente com medo, esse homem aqui, Francisco, ele estava varrendo a calçada. Largou a vassoura, correu para o meio da rua e arrastou meu filho para fora antes que outro carro o atropelasse. Camila colocou a mão na boca. A mulher de óculos escuros parou de gravar. Renato desviou o olhar envergonhado. Ele ficou lá, segurando a cabeça do Pedro, falando com ele, mantendo ele acordado até a ambulância chegar. Augusto olhou para Francisco com os olhos marejados. Os médicos disseram que se não fosse isso, se ele tivesse ficado desacordado mais tempo, ele teria morrido. Francisco balançou a cabeça. Qualquer pessoa teria feito o mesmo, doutor. Não, Francisco, não teria. Augusto colocou a mão no ombro dele. Você sabe quantas pessoas passaram por ali antes de você? Dezenas. E ninguém fez nada. Mas você fez. Você salvou meu filho.
E quando eu quis te recompensar, quando eu ofereci dinheiro, emprego, o que você quisesse, você recusou. Disse que não tinha feito aquilo por dinheiro, que tinha feito porque era o certo. As vendedoras começaram a limpar as lágrimas discretamente. Até Renato, o homem do terno, estava com os olhos vermelhos. E agora você vem aqui, 4 anos depois, pedindo um favor. Augusto sorriu, emocionado. E minha gerente te trata como lixo. Andréia sentiu as pernas fraquejarem. Ela quis falar, se desculpar, mas a garganta estava fechada. Augusto virou para ela, e a decepção no olhar era pior que qualquer grito. Andréia, você trabalha aqui há quanto tempo? 7 anos, doutor. 7 anos. E em 7 anos eu nunca precisei te dar uma bronca. Sempre foi competente, profissional. Ele balançou a cabeça. Mas hoje você me decepcionou. Doutor, Não, deixa eu terminar. Augusto respirou fundo. Você julgou um homem pela roupa, pela profissão, pela aparência. E não foi só você. Ele olhou para os clientes. Vocês riram, acharam graça, humilharam um homem que só queria comprar um presente para a esposa. Ninguém conseguia olhar nos olhos dele. Esse é o tipo de cliente que eu quero na minha loja? Augusto perguntou a voz firme. Gente que ri da desgraça alheia? Gente que acha que dinheiro dá o direito de desrespeitar? Renato colocou a taça sobre o balcão e saiu em silêncio. A mulher de óculos escuros guardou o celular e foi atrás. Outros clientes começaram a se retirar envergonhados, cabisbaixos. Em menos de 2 minutos, a loja estava vazia. Só sobraram Augusto, Francisco, Andréia e as vendedoras. Francisco. Augusto se virou, sorrindo. Me diz uma coisa. O que você quer comprar? O colar de ouro branco com 47 diamantes. Augusto piscou surpreso. O Stern. Aquele é o mais caro da loja. Eu sei. 180 mil. Eu sei. E eu tenho o dinheiro. Augusto estudou o rosto dele por um momento, e então sorriu. Não duvido. Você sempre foi homem de palavra. Ele se virou para Andréia. Pega a chave do cofre. Vamos mostrar o colar para ele. Andréia, ainda trêmula, pegou a chave e foi até a sala dos fundos. Augusto colocou a mão no ombro de Francisco. Sua esposa é uma mulher de sorte. Francisco sorriu pela primeira vez em horas. Não, doutor. O sortudo sou eu. Andréia voltou da sala do cofre carregando uma caixa de veludo azul marinho. As mãos ainda tremiam. Ela colocou a caixa sobre o balcão principal com cuidado excessivo, como se estivesse desarmando uma bomba. Augusto fez um gesto para que ela abrisse. Andréia respirou fundo e levantou a tampa. O colar reluziu sob as luzes da joalheria como um pedaço de céu estrelado. Ouro branco polido refletindo a luz em ondas suaves. 47 diamantes dispostos em cascata delicada, cada um lapidado à perfeição, brilhando com fogo interno. Era uma obra de arte. Uma peça que poucos no mundo poderiam comprar. Francisco se aproximou devagar. Seus olhos, cansados de décadas varrendo ruas, se encheram de luz. Era exatamente como ele lembrava. Exatamente como Conceição tinha descrito naquela tarde de domingo, 25 anos atrás, quando passaram em frente a uma joalheria de mãos dadas. É esse, ele sussurrou. É exatamente esse. Augusto sorriu. Tem certeza? Posso te mostrar outras opções. Temos peças lindas, mas em conta... Não. Francisco balançou a cabeça. Tem que ser esse. Ela merece esse. Sua esposa deve ser uma mulher muito especial. A voz de Francisco falhou. Conceição me aguentou por 25 anos. 25 anos acordando de madrugada para fazer meu café antes de eu sair para trabalhar. 25 anos lavando uniforme sujo, cuidando da casa, criando nossos filhos praticamente sozinha porque eu vivia na rua. 25 anos nunca reclamando, nunca cobrando, sempre sorrindo quando eu chegava em casa morto de cansaço.
Ele tocou o colar com a ponta dos dedos, delicado, quase reverente. Ela nunca pediu nada. Nada. Mas 25 anos atrás, quando a gente passou em frente àquela vitrine, ela parou. Ficou olhando para um colar parecido com esse. E os olhos dela brilharam. Só por um segundo. Mas eu vi. E naquele dia eu prometi. Prometi que um dia, eu ia dar esse colar para ela. Augusto colocou a mão no ombro dele. E você guardou dinheiro esse tempo todo? Cada centavo que sobrava. Francisco deu um sorriso cansado. Não fumei, não bebi, não troquei de carro, não reformei a casa. Meus filhos cresceram, foram para a faculdade, se formaram. E eu continuei juntando. Todo mês, sem falta, uma parte ia para o cofre debaixo da cama. Camila, que ouvia tudo atrás do balcão, limpou os olhos com o dorso da mão. Até Andréia, ainda pálida e envergonhada, sentiu um nó na garganta. E ela sabe? Augusto perguntou. Sua esposa sabe que você juntou tudo isso? Não. Francisco balançou a cabeça. Ela acha que eu vou dar flores e jantar, como todo ano. Ela nem lembra mais daquele dia na vitrine, mas eu lembro, eu nunca esqueci. Augusto olhou para o colar, depois para Francisco e então para Andréia. Os olhos dele diziam tudo. Isso é um cliente, isso é dignidade, isso é amor. Quanto é mesmo? Francisco perguntou, voltando à realidade. 180 mil reais, Augusto respondeu. Mas Francisco, escuta, você salvou meu filho, eu te devo mais que isso. Deixa eu te dar o colar, é o mínimo que posso fazer. Não. A resposta foi firme, imediata. Não, doutor, eu não salvei seu filho para ganhar nada. E não vou aceitar isso de graça. Eu trabalhei 25 anos para comprar esse colar. Eu vou pagar. Augusto estudou o rosto dele. E então assentiu, respeitoso. Tudo bem, como você quiser, à vista ou parcelado. À vista. Augusto ergueu as sobrancelhas impressionado. À vista? 180 mil em dinheiro? Em dinheiro. Francisco enfiou a mão dentro do uniforme e tirou um envelope grosso, amarelado pelo tempo, fechado com fita adesiva. Colocou sobre o balcão com cuidado. Pode contar. Augusto abriu o envelope. Maços de notas de 50 e 100 reais, organizados com elásticos, alguns já desgastados pelo tempo. Ele começou a contar. Camila trouxe a máquina de contar dinheiro. O som das notas passando pela máquina era o único ruído na loja. Andréia observava hipnotizada. Aquele homem, aquele gari que ela tinha humilhado, zombado, expulsado, estava ali, com 180 mil reais em dinheiro, suados, honestos, conquistados centavo por centavo. 178 mil. Augusto anunciou terminando a contagem. Francisco franziu a testa. Faltam 2 mil? Faltam. Droga. Ele colocou a mão no bolso, procurando. Tirou a carteira velha de couro rachado. Dentro, algumas notas amassadas. 500 reais. Só tenho isso aqui. Augusto sorriu. Então falta 1.500. Francisco fechou os olhos. 25 anos. 25 anos juntando. E faltavam 1.500 míseros reais. Eu posso voltar. Amanhã. Eu junto o resto e... Francisco. Augusto colocou a mão sobre o dinheiro. 1.500 reais é o desconto que eu vou te dar. Por ser você. Por ter salvado meu filho. Por ser um homem de honra. Francisco abriu a boca para protestar, mas Augusto levantou a mão. Não é favor. É desconto de amigo. Aceita. Os olhos de Francisco se encheram de lágrimas. Pela primeira vez em décadas ele chorou. Ali, no meio daquela joalheria de luxo, de uniforme laranja, mãos sujas de trabalho, ele chorou. Não de vergonha, não de humilhação, mas de alívio, de gratidão, de vitória. Obrigado, doutor. Muito obrigado. Augusto abraçou ele novamente. Imagina. Obrigado você. Por tudo.
Camila pegou o colar com cuidado e colocou dentro da caixa de veludo. Embrulhou com papel de seda, colocou dentro de uma sacola de grife com fitas douradas. Estendeu para Francisco com um sorriso genuíno. Parabéns pelas bodas de prata, Sr. Francisco. Sua esposa é muito sortuda. Francisco pegou a sacola como se estivesse segurando um bebê. Leve, delicado, precioso. Obrigado, menina. De coração. Ele se virou para sair, mas parou. Olhou para Andréia, que estava encostada no balcão, pálida, envergonhada, destruída. Os olhos dela estavam vermelhos, as mãos tremiam. Francisco caminhou até ela. Andréia encolheu com medo, mas ele não gritou, não xingou, não humilhou. Ele apenas disse, baixo, firme: a próxima vez que alguém entrar aqui de uniforme sujo, de roupa rasgada, descalço até, trata com respeito. Porque você nunca sabe a história que a pessoa carrega. Nunca sabe o que ela passou para estar aqui. Entendeu? Andréia assentiu, as lágrimas finalmente escorrendo. Eu sinto muito. Sinto muito mesmo. Francisco acenou com a cabeça e se virou. Caminhou até a porta. Augusto o acompanhou. Manda um abraço para Conceição e para Pedro também. Pode deixar. E Francisco? Aparece mais, viu? Não deixa passar 4 anos de novo. Francisco sorriu. Pode deixar, doutor, pode deixar. Ele empurrou a porta de vidro e saiu. O sol da tarde bateu no uniforme laranja, e ele caminhou pela calçada com a sacola de grife nas mãos e o coração mais leve que tinha sido em anos. Dentro da joalheria, Augusto se virou para Andréia, e o sorriso desapareceu. O silêncio na joalheria era ensurdecedor. Augusto estava parado no meio da loja, mãos nos bolsos, olhar fixo em Andréia. Ela sabia o que vinha, sentia no ar, no peso do silêncio, na forma como Camila e as outras vendedoras se afastaram, criando distância. Andréia. A voz de Augusto era baixa, mas cortante. Vem comigo, no meu escritório. Ela engoliu seco. Doutor, eu posso explicar. No escritório. Agora. Andréia seguiu ele escada acima, as pernas bambas, o coração disparado. A porta do escritório se fechou atrás dela com um clique seco. Augusto caminhou até a mesa, mas não sentou. Ficou de pé, apoiando as mãos na madeira polida, de costas para ela. 7 anos, ele começou. 7 anos você trabalha para mim. Sempre foi competente. Vendia bem. Gerenciava a equipe, nunca me deu problemas. Andréia respirava rápido, tentando controlar o tremor. Mas hoje... Augusto se virou e a decepção no rosto dele era devastadora. Hoje você cruzou uma linha. Doutor, eu não sabia quem ele era. Se eu soubesse... Se você soubesse o quê? Augusto ergueu a voz pela primeira vez. Que ele tinha salvado meu filho. Aí sim você ia tratar ele com respeito? Andréia abriu a boca, mas nada saiu. E se ele fosse só um gari? Augusto continuou. Um gari qualquer que não conhecesse ninguém, que não tivesse salvado ninguém, aí podia humilhar, aí podia rir, aí podia expulsar? Não, eu só estava protegendo a loja. Protegendo de quê? De um homem honesto que juntou dinheiro por 25 anos para comprar um presente para a esposa. Augusto bateu a mão na mesa. Você não estava protegendo nada, Andréia. Você estava sendo preconceituosa. A palavra caiu como uma sentença. Andréia sentiu as pernas fraquejarem. Procurou a cadeira às cegas e sentou. Eu construí essa joalheria do zero, Augusto disse, a voz mais calma agora, mas ainda firme. Comecei vendendo bijuteria em feira. Dormia em cima da banca para não ser roubado. Passei fome, passei frio. Fui tratado como lixo por gente importante, mais vezes do que eu consigo contar. Ele caminhou até a janela, olhando para a rua lá embaixo. E sabe o que me fez chegar onde cheguei? Respeito. Respeito por todo mundo. Não importa a roupa, não importa a aparência, não importa a profissão. Se a pessoa entra na minha loja, ela merece respeito. Ponto final. Andréia limpou as lágrimas que começavam a descer. Doutor, eu juro, eu aprendi a lição.
Não vai acontecer de novo. Eu sei que não vai. Augusto se virou. Porque você está demitida. O mundo de Andréia desabou. O quê? Não, doutor, por favor. Demitida por atitude discriminatória. Augusto voltou para a mesa e pegou uma pasta. Eu tenho a loja cheia de câmeras. Gravei tudo. Cada palavra, cada riso, cada comentário maldoso. Andréia sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Eu tenho contas a pagar, doutor. Tenho aluguel, tenho... E o Francisco? Augusto a interrompeu. Ele não tem contas? Não tem aluguel? Não tem família? Mas você achou que ele não merecia nem ser atendido. Eu errei. Eu sei que errei. Mas, por favor, não me demite. Eu preciso desse emprego. Augusto suspirou. Por um momento, Andréia viu uma fresta de esperança. Mas então ele balançou a cabeça. Andréia, se eu te manter aqui, estou dizendo para minha equipe que preconceito é aceitável, que humilhar cliente é aceitável, que rir da desgraça alheia é aceitável. E não é. Nunca foi. Nunca vai ser. Ele abriu a pasta e tirou um documento. Você tem até o fim do dia para limpar seu armário e devolver as chaves. Recursos Humanos vai entrar em contato sobre a rescisão. Andréia estava paralisada. Não conseguia acreditar. 7 anos. 7 anos de dedicação, de vendas, de resultados, tudo destruído em uma tarde. Doutor, eu posso fazer algo? Qualquer coisa? Eu posso pedir desculpas para ele, eu posso... Você já teve a chance de pedir desculpas. E teve. Mas só pediu porque descobriu quem ele era. Augusto colocou o documento sobre a mesa. Desculpa de verdade não vem depois que você é pego. Vem antes. Andréia se levantou. Trôpega. As lágrimas caíam livremente agora, sem controle. Ela quis falar mais alguma coisa, implorar, negociar, mas sabia que não adiantava. A decisão estava tomada. Pode ir. Ela caminhou até a porta. Os passos lentos, pesados. Antes de sair, se virou uma última vez. Eu sinto muito. De verdade. Augusto não respondeu. Apenas acenou com a cabeça, um gesto frio, final. Andréia desceu a escada. Na loja, as vendedoras fingiam estar ocupadas, mas ela sabia que todas tinham ouvido. Camila nem olhou para ela. Ninguém olhou. Ela foi até a sala dos funcionários, pegou a bolsa, as poucas coisas pessoais que tinha no armário. Colocou tudo dentro de uma sacola de plástico velha. Tirou o crachá do pescoço e deixou sobre a mesa. Quando saiu pela porta dos fundos, para não passar pela loja de novo, o sol estava se pondo. A rua estava movimentada, gente voltando do trabalho, gente rindo, gente vivendo, e Andréia estava ali, desempregada, humilhada, destruída, tudo porque julgou um homem pela roupa. Dentro da joalheria, Augusto desceu de volta para o salão. Chamou Camila e as outras vendedoras para uma reunião rápida. O que aconteceu hoje não pode se repetir, nunca. Ele olhou uma por uma. Não importa quem entra aqui. Rico, pobre, bem vestido, mal vestido. Todo mundo merece respeito. Entendido? Todas acenaram em silêncio. Camila. Ele apontou para ela. Você é a nova gerente. Os olhos dela arregalaram. Eu? Mas, doutor, eu... Você foi a única que não riu. A única que pareceu desconfortável com a situação. Augusto sorriu. Isso mostra caráter. E é caráter que eu quero comandando minha equipe. Camila sorriu, emocionada. Obrigada, doutor. Eu prometo que não vou decepcionar. Eu sei que não vai. Augusto olhou pela vitrine, para a rua. Algures por ali, Francisco estava indo para casa, com o colar nas mãos e o coração leve. Pronto para ver o sorriso de Conceição. Pronto para ver os olhos dela brilharem como brilharam 25 anos atrás. E Augusto sorriu, porque no fim, justiça tinha sido feita. Francisco estacionou a Kombi 98 em frente de casa.
Uma casa simples, térrea, pintada de amarelo desbotado, com um jardim pequeno que Conceição cuidava com carinho. Grades nas janelas, portão de ferro. Nada de luxo, mas era deles, conquistada tijolo por tijolo. Ele pegou a sacola de grife do banco do passageiro e olhou ao redor. A rua estava vazia. Boa hora. Não queria que Conceição visse ele chegando com aquilo. A surpresa tinha que ser completa. Abriu o portão devagar, tentando não fazer barulho. Entrou, fechou atrás de si. Deu a volta pela lateral da casa e entrou pela porta da lavanderia. Conceição estava na cozinha, de costas, mexendo algo no fogão. O cheiro de feijão temperado invadiu o ar. "Cê", ela chamou sem se virar. "É você?" Francisco escondeu a sacola atrás das costas. "Sou eu, meu bem. Chegou cedo hoje. Pensei que ia trabalhar até mais tarde. Consegui sair mais cedo." Ele foi até a pia, lavou as mãos. "O que você está fazendo? Feijão e tem frango assando no forno." Ela finalmente se virou e sorriu. Aquele sorriso que tinha conquistado ele 28 anos atrás. Cabelos pretos com alguns fios brancos. Rugas nos cantos dos olhos, avental florido. Linda, sempre linda. Pensei em fazer uma janta especial. Afinal, hoje é um dia especial. Francisco engoliu seco. 25 anos. Como tinha passado rápido. É mesmo. Conceição secou as mãos no avental e caminhou até ele. Beijou o rosto dele carinhosa. 25 anos, Chico. Um quarto de século. Quem diria, né? Quem diria? Ela voltou para o fogão, mexendo o feijão. Os meninos ligaram mais cedo. Disseram que vão vir jantar, trazer a Júlia e o pequeno. Vai ser bom ter todo mundo junto, Francisco observou ela. A forma como mexia a colher, a forma como ajeitava o cabelo atrás da orelha, a forma como cantarolava baixinho. 25 anos ao lado dela e ele ainda se sentia sortudo, ainda se sentia indigno. Conceição. Para de mexer o feijão 1 minuto. Ela riu. Por quê? Vai grudar. Para só 1 minuto. Por favor. Conceição desligou o fogo e se virou curiosa. O que foi? Tá estranho hoje. Francisco tirou a sacola de trás das costas. O rosto de Conceição mudou. Os olhos arregalaram. Isso é da joalheria brilhante. É. Chico, o que você fez? Ele colocou a sacola sobre a mesa da cozinha e abriu. Tirou a caixa de veludo azul marinho. Conceição levou a mão à boca. Chico, não. Você não... Abre. Não, Chico. Isso aí deve ter custado uma fortuna. A gente não tem dinheiro para... Abre, Conceição. As mãos dela tremiam quando pegaram a caixa. Ela olhou para ele, os olhos já marejados, e abriu. O colar reluziu, sob a luz da cozinha. Conceição soltou um som que era metade riso, metade choro. As lágrimas começaram a cair. Meu Deus, Chico, isso é... É o colar, ele disse, a voz embargada. O colar que você viu 25 anos atrás. Lembra? A gente estava voltando do cinema, passou em frente da joalheria e você parou. Ficou olhando. Conceição balançou a cabeça, as lágrimas caindo livremente agora. Eu nem lembrava mais disso, mas eu lembrava. Eu nunca esqueci. Francisco pegou o colar da caixa com cuidado. Naquele dia, eu prometi. Prometi que um dia eu ia te dar esse colar, e hoje é esse dia. Chico, isso deve ter custado quanto? Não importa. Importa sim. A gente tem contas. Tem... Conceição. Ele segurou o rosto dela com as 2 mãos. Você passou 25 anos do meu lado. 25 anos acordando antes de mim para fazer café. 25 anos cuidando da casa, dos meninos, de mim. 25 anos sem reclamar, sem cobrar, sem pedir nada. Você merece isso. Você merece o mundo. Conceição abraçou ele, o rosto afundado no peito dele, chorando. Francisco a segurou firme, apertado, sentindo o calor dela, o cheiro de sabonete e tempero que sempre teve. Você é louco.
Ela sussurrou entre soluços. Louco e teimoso. Sou, mas sou seu. Eles ficaram assim por um tempo, abraçados no meio da cozinha, com o feijão esfriando no fogão e o frango assando no forno. Dois velhinhos que se amavam como no primeiro dia. Quando finalmente se soltaram, Francisco pegou o colar. Posso colocar em você? Conceição assentiu, ainda sem conseguir parar de chorar. Ela se virou, levantou os cabelos. Francisco passou o colar pelo pescoço dela com cuidado, fechou o fecho. Os diamantes descansaram sobre a pele morena, brilhando como estrelas. Conceição se virou para ele. Como ficou? Francisco sorriu. Perfeito. Você está perfeita. Ela correu até o espelho pequeno da sala. Olhou para o reflexo. Tocou o colar com as pontas dos dedos, incrédula. E então soltou uma risada. Uma risada leve, genuína, cheia de felicidade. Meu Deus, Chico, isso é real? É. Eu não sei nem o que dizer. Não precisa dizer nada. Só quero que você seja feliz. Conceição voltou correndo para a cozinha e abraçou ele novamente. Beijou o rosto dele, a testa, as mãos. Eu sou feliz. Eu sempre fui feliz com você. Colar ou não. Eu sei. Mas você merecia ter os dois. Felicidade e o colar. Eles riram juntos. E naquele momento, naquela cozinha simples, com cheiro de feijão e frango, Francisco sentiu que tinha feito a coisa certa, que os 25 anos de economia tinham valido a pena, que cada centavo guardado, cada sacrifício feito, tinha chegado àquele momento perfeito. O telefone tocou. Era Rafael, o filho mais velho. Mãe, a gente tá chegando. Daqui meia hora. Tá bom, meu filho. A janta tá quase pronta. E mãe, parabéns pelas bodas. A senhora e o pai são exemplo para mim e a Júlia. Conceição sorriu. Obrigada, meu amor. A gente se vê já já. Ela desligou e olhou para Francisco. Vamos terminar a janta. Os meninos estão chegando. Espera. Francisco a puxou de volta. Mais um minuto. Só a gente. Conceição se encostou nele. Os dois ficaram ali, parados, abraçados, em silêncio, apenas sentindo, apenas estando. Sabe o que eu mais amo em você? Francisco sussurrou no ouvido dela. O quê? Que você nunca me fez sentir menos por ser gari. Nunca. Nem no começo, quando a gente não tinha nada, nem agora. Você sempre me tratou como se eu fosse rei. Conceição levantou o rosto para olhar nos olhos dele. Porque você é, para mim, sempre foi. Ele beijou a testa dela, depois o nariz, depois os lábios. Um beijo demorado, suave, cheio de história. Hoje, na joalheria, Francisco começou. Teve gente que riu de mim, que achou que eu não tinha direito de estar lá, que me tratou como lixo. Conceição franziu a testa, brava. Que ri? Quem? Me fala quem foi que eu vou lá. Francisco riu. Calma, tigresa, já foi resolvido. Mas sabe o que eu pensei enquanto eles riam? Pensei em você. Pensei que não importava o que aquelas pessoas pensavam, porque eu ia voltar para casa e te dar esse colar. E ia ver seus olhos brilharem, e isso valia tudo. Conceição apertou ele mais forte. Você é tudo para mim, Chico. Tudo. Colar ou não, casa ou não, dinheiro ou não. Você. É você que importa. E você é tudo para mim. Eles se beijaram novamente. E quando se separaram, Conceição limpou as lágrimas e deu um tapa leve no braço dele. Agora chega de romance. Senão o feijão vai queimar e o frango vai virar carvão. Francisco riu. Tá bom. Vou tomar banho. Tirar esse uniforme. Boa ideia, e eu termino a janta. Hoje tem até sobremesa. Fiz pudim. Pudim? Os olhos dele brilharam. Seu pudim de leite condensado? Esse mesmo. Então hoje é dia especial mesmo. Ele foi para o quarto, mas antes de entrar no banheiro, olhou pela janela. A rua ainda estava calma. O sol se punha no horizonte, tingindo o céu de laranja e rosa. Um dia normal. Um dia comum.
mas que para ele tinha sido extraordinário. 25 anos. E parecia que tinha sido ontem, mas ao mesmo tempo parecia uma vida inteira. E era uma vida inteira de amor. Meia hora depois, a casa estava cheia. Rafael, o filho mais velho, chegou com a esposa Júlia e o neto de 3 anos, Miguel. Letícia, a filha do meio, veio com o namorado. E Rodrigo, o caçula, apareceu com um buquê de flores para a mãe e uma garrafa de vinho para o pai. A mesa estava posta. Toalha branca que só usavam em ocasiões especiais. Pratos combinando. Copos de vidro. Conceição tinha caprichado. No centro da mesa, o colar brilhava no pescoço dela como um farol. «Mãe!» Letícia foi a primeira a notar. «Que colar é esse?» Conceição sorriu, tímida. «Presente do seu pai». «Mas presente?» Rafael se aproximou incrédulo. «Mãe, isso é de verdade?» «É». «Pai!» Rodrigo olhou para Francisco chocado. «O senhor enlouqueceu? Isso aí deve ter Custou 25 anos. Francisco interrompeu sorrindo. 25 anos juntando, centavo por centavo. E valeu cada segundo. Júlia, a nora, abraçou Conceição emocionada. Sogra, a senhora merece isso e muito mais. A senhora é incrível. O pequeno Miguel puxou a calça do avô. Vovô, por que a vovó tá brilhando? Todos riram. Francisco pegou o neto no colo. Porque a vovó é especial, Miguelzinho. E pessoas especiais merecem brilhar. A janta foi animada. Comida farta, risadas, histórias antigas sendo recontadas. Rafael lembrou da vez que o pai ensinou ele a andar de bicicleta. Letícia falou sobre quando a mãe acordava de madrugada para fazer bolo para as festas da escola. Rodrigo contou que o pai nunca faltou um dia de trabalho, mesmo doente. O pai é exemplo, Rafael disse, levantando o copo de vinho. Exemplo de trabalho, de honestidade, de dignidade. Dignidade. Francisco repetiu a palavra devagar. Sabe, hoje eu aprendi uma coisa importante sobre dignidade. A mesa ficou em silêncio, todos atentos. Hoje, quando eu entrei naquela joalheria de uniforme sujo, todo mundo olhou para mim como se eu fosse nada. Como se eu não tivesse o direito de estar ali. Riram de mim, me humilharam, chamaram segurança. Conceição segurou a mão dele sobre a mesa, apertado. E sabe o que eu senti? Francisco continuou. Raiva, muita raiva, mas também pena. Pena daquelas pessoas, porque elas julgavam pela roupa, pela aparência, e não viam o que realmente importa. O que importa, pai? Letícia perguntou. O que você é por dentro. Francisco bateu no peito. Seu caráter, sua honra, seu trabalho. Eu sou Gari. Varro rua, carrego lixo. E não tenho vergonha disso. Nunca tive. Porque é um trabalho honesto, digno. E foi esse trabalho que botou comida na mesa de vocês, que pagou escola, que construiu essa casa. Rafael limpou os olhos discretamente. Rodrigo abaixou a cabeça emocionado. As pessoas acham que dignidade está na roupa de grife, no carro importado, no cargo importante. Francisco disse. Mas não tá. Dignidade está em acordar todo dia e fazer seu trabalho. Está em cuidar da família. Está em manter sua palavra. Está em não roubar, não mentir, não prejudicar ninguém. Ele olhou para Conceição. E está em amar. De verdade. Sem cobrar. Sem desistir. Por 25 anos, por 50, pelo tempo que Deus der. Conceição chorou. Os filhos choraram. Até Júlia, que tinha acabado de entrar na família, estava emocionada. Hoje eu comprei esse colar, Francisco continuou. Mas a vitória não foi comprar. A vitória foi manter minha dignidade. Foi não baixar a cabeça. Foi não aceitar ser tratado como menos. Porque eu não sou menos. Ninguém é menos. Não importa a profissão. Ele levantou o copo. Então, eu quero fazer um brinde, não pelas bodas de prata, não pelo colar, mas pela dignidade. Que a gente nunca perca isso. Nunca. Porque no fim é a única coisa que a gente leva. A dignidade. Todos repetiram levantando os copos.
O brinde ecoou pela casa, e naquele momento, naquela mesa simples, com comida caseira e família reunida, Francisco se sentiu o homem mais rico do mundo, porque ele tinha o que dinheiro não compra: respeito próprio, amor verdadeiro, e a certeza de que tinha feito tudo certo. A noite seguiu. Miguel dormiu no sofá. Os filhos ajudaram a lavar a louça. Conceição embrulhou marmitas para cada um levar. E quando todos foram embora, Francisco e Conceição ficaram na varanda, sentados na cadeira de balanço velha. Ela ainda usava o colar, mesmo de pijama, de chinelo, com os cabelos soltos. O colar brilhava no escuro. "Você vai dormir com isso?" Francisco perguntou, sorrindo. "Vou. E amanhã também. E depois de amanhã?" Ela riu. "Eu quero que todo mundo veja. Quero que saibam que meu marido me deu isso. Vai ser roubada. Deixa tentarem. Eu quebro a cara deles." Francisco gargalhou e a puxou para perto. Os dois ficaram ali balançando devagar, olhando as estrelas. "Obrigada, Chico," Conceição sussurrou. "Por quê?" "Por tudo. Pelos 25 anos. Pelo colar. Por nunca desistir de mim. De nós." Francisco beijou a cabeça dela. "Eu que agradeço você. Por me aguentar. Por acreditar em mim. Por fazer dessa vida simples a melhor vida que eu poderia ter." Eles ficaram em silêncio. O vento balançava as árvores. Cachorros latiam ao longe. A rua dormia. E ali, naquela varanda, naquela cadeira de balanço, aquele casal de velhinhos provou que amor não precisa de luxo. Precisa de verdade, precisa de respeito, precisa de dignidade. E eles tinham tudo isso, em abundância. Nunca julgue ninguém pela aparência, pela roupa ou pela profissão. Dignidade não está no que você veste, mas no que você é. E o verdadeiro valor de uma pessoa se mede pelo caráter, não pela conta bancária. Se essa história te lembrou disso, já deixa o like agora para fortalecer essa mensagem de dignidade. E me conta aqui nos comentários, você já foi julgado pela aparência ou já viu alguém passar por isso? Escreve sua experiência aqui embaixo. Vamos ler tudo. Seu like e seu comentário ajudam esse tipo de história a chegar em mais pessoas que precisam ouvir isso. Um abraço e até o próximo vídeo.